Essa minha Bíblia é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E isso tudo no nome maravilhoso de... Pode dar uma salva de palmas ao único na igreja do Senhor Jesus. Aleluia. As crianças já podem descer. Aleluia. Oh, glórias. Amém. É o que você pode dar uma pequeno instrumental aqui. Hoje é dia de Pentecostes. E como é maravilhoso nós, como filhos de Deus, sermos presenteados pelo nosso Senhor com o Espírito maravilhoso de Deus. Aquele Espírito Santo que estava na fundação do universo. Aquele Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Aquele Espírito Santo, aleluia. Ele desceu para que você tenha vida e vida em abundância. E Deus quer hoje ministrar na sua vida algo novo. Porque onde o Espírito Santo habita, vem coisa nova. Porque Ele é o Deus que gera, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que faz a obra. E o Senhor Jesus, quando Ele fala sobre o batismo do Seu Santo Espírito, Ele vem ministrando a capacitação do alto que vem sobre nós quando cremos. Mas para isso precisamos ter fome e precisamos ter sede. Deus, Ele quer operar o sobrenatural nas nossas vidas, mas nós temos que fazer o natural, de permitirmos que Ele venha, de permitirmos Ele operar no nosso coração e nos concentrarmos naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes estamos aleatórios, estamos distantes, esquecemos das promessas de Deus. E Deus tem um propósito de vitória nas nossas vidas. E eu creio que Deus tem uma vitória maravilhosa hoje. Gostaria que você hoje, que Deus esteja operando. Eu gostaria de pedir também todo o pessoal da cozinha lá embaixo, sobe aqui. Vamos fazer um culto agora todos juntos. Café pode esperar, não tem problema. Nós temos essa manifestação da graça de Deus. E Deus quer operar nas nossas vidas, quer operar na sua vida. E muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Talvez alguém possa chamar as irmãs que estão lá no café lá embaixo. Irmão, vamos louvar o Senhor com cântico, com louvor. Nós temos do Senhor Jesus a promessa, aleluia, do Espírito Santo. E Ele quer operar na sua vida, quer operar na minha vida. E eu gostaria que você começasse acentuando louvores ao Senhor. Canta em espírito, canta em línguas. Começa a falar para o Senhor. Ponha tudo aquilo que agitou você essa semana. E talvez você está assistindo, talvez não pôde vir ou está simplesmente em casa. Que se sinta parte disso que o Espírito Santo está fazendo. Nós somos em Cristo Jesus novas criaturas. Deus tem um propósito. Nós queremos andar na premissa daquilo que Deus tem operado. Levante a sua voz, um hino próprio que você faz agora para o Senhor. Não se preocupe, Ele ama a sua voz, Ele ama aquilo que você está, Ele tem um propósito maravilhoso. Lebassuri maná, aleluia, querabassuri, aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo, Lebassurra Maná. Vem Senhor Jesus operando nessa noite, Pai. Vem manifestando a Tua graça. Vem com o Teu Espírito, Senhor Deus, de amor, de paz, de reconciliação, Senhor. Vem, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, o caráter de Cristo, Pai. Lá, Senhor Deus, onde ainda há, Senhor Deus, a afronta do inferno. Lá onde nosso padrão é o padrão do mundo, Pai. Não permita, Pai, que continuemos nesse padrão. Nós temos o caráter de Cristo. Nos foi derramado o Espírito, aleluia. Vem Espírito Santo, levante a sua voz, louve ao Senhor, feche os olhos, glorifique ao Senhor, creia, Ele está presente, Ele é o Deus que opera, aleluia, 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 Vem Espírito Santo,
vem estar derramando nessa noite, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua cura, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, Senhor Deus, de Ti, Senhor. Queremos Te glorificar. Queremos dizer que Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o único, Senhor Deus, da nossa alma. Tu és o Deus que nos salvou, que nos restaurou, que nos reconciliou com o Pai. E hoje estamos aqui como Teus filhos, reunidos para Te louvar, reunidos para Te glorificar, reunidos para entoar louvores a Ti. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, vem estar operando no coração dos Teus filhos, Pai. Tira, Pai, toda a ansiedade, toda a raiva, Pai. Tira todo o estresse dessa semana, do problema financeiro, do problema, Senhor Deus, com a família, do problema com o transporte, do problema com o Cafauer, Pai, do problema, Senhor Deus, que tivemos, Senhor Deus, em nossas casas, Pai. Vem estar tirando, Pai. Tira todo orgulho, Pai. Tira todo medo, toda acusação, Pai. Senhor, transforma-nos, Senhor Deus, para realmente, Senhor Deus, o padrão do Teu Filho, Pai. Em Espírito Santo, aleluia, 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 queira bassuriana, aleluia, 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 aleluia. Em Espírito Santo, em Espírito Santo, move, Senhor, move nesse lugar, Senhor. Não queremos, Senhor Deus, continuar como estamos, Senhor. Precisamos do Teu toque, Senhor. Precisamos ser transformados, Pai. Precisamos, Senhor Deus, do caráter de Cristo. Precisamos do amor de Deus, Pai. Precisamos, Senhor Deus, estarmos moldados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Perdoa esse mau humor, Pai. Perdoa esse gênio, Pai. Perdoa essa afronta, Seu inferno, Pai. Perdoa essa raiva, Pai. Perdoa essa língua solta, Senhor. Transforma-nos, Pai. Muda a nossa história, Pai. Dá-nos Teus preceitos, Pai. Nos dá coragem, Pai, para vestir, Senhor Deus, realmente a armadura da fé, Senhor. Queremos ser o perfume de Cristo, o aroma, Senhor Deus, do noivo, Pai. Oh, Senhor Deus, perdoa, Pai. Perdoa, Senhor Deus, nossa podridão, nossa mentira, nossa, Senhor Deus, Senhor Deus, tantas conversas linguarudas, Pai. Perdoa, Pai. Queremos ter, Senhor Deus, o idioma de Cristo. Queremos falar no padrão da palavra. Queremos ter, Senhor Deus, o bom aroma, Pai. Proclamar as boas novas do Senhor, Pai. Muda a nossa história, Pai, em nome de Jesus. Toda afronta do inferno, Pai. O Senhor vem quebrando toda maldição, Pai. Toda maldição hereditária, Pai. Senhor Deus, toda afronta do passado, todo padrão da vida mundana, tira, Pai. Nós estamos transformados pelo sangue de Cristo, Pai. Vem, Espírito Santo, aleluia, Pai. Aleluia, aleluia, Pai. Aleluia, aleluia, Pai. Dá um Mi maior, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no Amai, Labassurra, Manassurianas, Lerassuri. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem moldando, Senhor, vem transformando, Pai, por louvor da Tua glória, Pai. Senhor, precisamos de Ti. Senhor, precisamos, Senhor, da Tua presença, Pai. Precisamos do Teu Santo Espírito, Pai. Corra, bassuriandas. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Deus, moldando, Pai, para o louvor da graça, Pai. Aleluia. Deus enviou Seu Filho amado, aleluia, aleluia, para morrer, aleluia, em meu lugar. Vem, Espírito Santo, vem ministrando, Senhor Deus, na cruz sofreu,
por meus pecados, mas e vivo está, porque Ele aleluia, porque Ele vive, posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele vive, alabaçorianas, aleluia, aleluia. E quando enfim chegar a hora, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo, terei vitória. Glória, o meu Jesus que vivo está. Glória, o meu Jesus. Nerabassoriandas, toramanas, glórias. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele, alabassori, aleluia. Uma salva de palmas a Ele, ao único, ao Deus vivo, aleluia, 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 oh glória. Dá um abraço no seu irmão, fala: Jesus te ama muito, por isso me colocou do teu lado, aleluia, aleluia. Joel capítulo 3. Joel, capítulo 3, 1, na versão alemã, na tradução brasileira, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Se você achou, você pode dar um glória a Deus digno do Espírito Santo, aleluia. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos de novo sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, queremos te glorificar, Senhor. Queremos te louvar, Senhor Deus, pela tua palavra. Queremos te louvar, Senhor Deus, por essa noite. Queremos proclamar a manifestação nova do teu Santo Espírito. Pai, vem direcionando, Pai. Vem, Senhor, cuidando. Vem ministrando na vida de cada um. Pai, a tua palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os guarda. Vem, Senhor Deus, acampando agora, Pai. Que essa palavra seja direcionada conforme o padrão da tua palavra, Pai. Que teu Santo Espírito tenha liberdade nesse lugar. Vem, Senhor Deus, faze-nos andar nos teus preceitos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E todo espírito enviado das trevas, todo demônio das profundezas, Senhor Deus, toda afronta contra a vida dos teus filhos, repreendemos em nome de Jesus. Senhor Deus, enviamos, Senhor Deus, realmente, Pai, pelo poder do sangue de Cristo, tudo aquilo que o inimigo tem feito, Senhor Deus, para a cruz em nome de Jesus. E repreendemos todo espírito maldito. Saia da vida dos teus filhos de Deus. Saia dos seus pensamentos. Saia das suas casas. Em nome de Jesus. Nós proclamamos tempo aceitável da tua glória. Em nome de Jesus. Pode se assentar dando um glória a Deus. Em nome de Jesus.
Como é maravilhoso quando nós podemos viver na época da graça. E o maravilhoso é que a palavra de Deus é verdadeira. Ele começa dizendo, e acontecerá, diz o Senhor. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Quando a palavra de Deus diz que acontecerá, vai acontecer. Quando Deus diz que vai acontecer na sua vida, é porque Ele tem o poder, Ele tem a vontade e Ele tem o direcionamento para que você seja transformado pelo poder de Deus. Quando olhamos esses capítulos, nós vemos no início um capítulo maravilhoso que fala da graça, da glória e do amor de Deus. Nós muitas vezes estamos vinculados ao Deus do Antigo Testamento, ao Deus da Antiga Aliança, ao Deus da lei. E aqui, quando ele começa no versículo 21, ele diz, não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. 22, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, e a figueira e a vida produzirão com vigor. 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer com outrora a chuva temporã e a seródia. 24, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. 25, restituirei-vos os anos que foram roubados pelo gafanhoto migrador, e pelo destruidor e pelo cortador, do meu grande exército que enviei contra vocês. Comereis de novo abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado, e acontecerá depois desses dias. Isso aqui parece um Deus furioso? Parece um Deus mal-humorado? Parece um Deus que não quer perdoar os pecados? Não parece mais um pai que quer sair com você para um piquenique? Um pai que te ama e diz, olha, eu tenho preparado para você coisas maravilhosas. Um pai que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é tua herança. Um pai que diz para você, olha, eu tenho preparado tudo. Você só precisa sentar à mesa. Você só precisa vir ao jardim. Você só precisa permitir que o Espírito Santo opere na sua vida. Nós muitas vezes esquecemos, quando começamos a andar com Deus, nós mudamos de cidadania e nós mudamos o Pai. Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. Antes eram demônios que regiam a minha vida, agora é o Espírito Santo. Antes eu andava pelas minhas emoções, pela minha raiva e pelo meu modo de ser e por inveja e orgulho. Agora eu ando no temor do Senhor, no amor, na renúncia, no poder do Espírito Santo, sabendo que Deus é comigo. Antes, quando alguém me afrontava, eu levantava para 10. Agora, quando alguém me afronta, eu louvo ao Senhor por ter achado digno de eu poder sofrer em nome de Jesus. Antes, quando me dava um tapa, eu dava 5. Hoje, quando dá um tapa, eu ofereço outra face, porque sei que Deus é comigo. Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso. Eu sei que Deus opera na minha vida. Eu lembro dessa mulher, ela era uma bruxa, ela era muito conhecida. Ela não era só da Umbanda, era também da Quimbanda. A Umbanda é a magia branca que você faz, se quer que a pessoa se apaixone por você, faz na cruzilhada. A Quimbanda é para matar. E ela era muito forte, ela ouviu falar de Jesus, ela queria se converter. E ela ia em todo que lugar e o demônio manifestava, e todo pastor que vinha e colocava a mão nela, ela dava ali um tablefe no pastor, que o pastor estava longe. E ela fez isso várias vezes na televisão, e os pastores já tinham medo da baixinha. Ela era uma mulher de idade, em todo lugar que ela chegava, daí o pastor dizia, quer aceitar Jesus? Ela falou, se conseguir me converter. E quando ele começava a orar, dava-lhe um tablefe no pastor. Isso aconteceu várias vezes, ela ficou famosa lá em Mato Grosso, tanto é que todo pastor já tinha medo dessa velha. Aí um dia ela entrou numa igreja e tinha uma intercessora ali. E ela falou, hoje chegou o teu dia. Hoje você vai sair dessa vida, ela vai ser liberta. A mulher pegou e deu um tapa naquela intercessora. A intercessora falou, agora desse lado. Ela deu outro tapa. Ela falou, agora eu cumpri a palavra, agora você tem que cumprir, sai dela em nome de Jesus. E a mulher caiu no chão e foi liberta. Hoje ela é uma diaconisa. Sabe, irmão, nós muitas vezes esquecemos que quando nos sentimos afrontados, quando nós acusamos, quando nós batemos, o Espírito Santo não consegue agir nas nossas vidas. Mas quando nós renunciamos, quando somos como Jesus, porque agora temos o DNA do Pai. O que o Pai fez? Ele enviou o seu Filho que morreu por nós. Ele renunciou aos seus direitos. Agora nós temos a capacidade de renunciar aos nossos direitos. Nós somos, em geral, principalmente na nossa nação Tupiniquim, terra de Santa Cruz,
A gente não leva desaforo para casa. Eu não tenho sangue de barata, eu não vou suportar isso. E de repente você não percebe, mas a paz foi embora. Não tem mais alegria na família. As pessoas não vão mais à sua casa. Você faz questão de convidar todo mundo porque você precisa se valorizar. Você faz questão de realmente afrontar as pessoas, você não percebe, mas ainda não andamos no patamar de Cristo. Cristo quer operar nas nossas vidas. E ele começa aqui dizendo, e acontecerá. O Espírito Santo é uma promessa de Deus. O derramamento do Espírito não é uma sugestão, é uma promessa firme de Deus. E o que ele prometeu, ele cumpre. Pentecostes é a resposta fiel de Deus à promessa de um Deus que não mente. E é maravilhoso quando você tem um Deus que te ama, um Deus que tem. O tempo de Deus está se cumprindo, inclusive sobre a tua vida. Quando nós estamos festejando o Pentecostes, nos lembramos. E Deus, ele opera nas nossas vidas quando nós nos aproximamos, quando permitimos que o Espírito Santo haja. Para isso nós precisamos voltar ao padrão da palavra. Precisamos voltar àquilo que a palavra diz. Eu lembro no primeiro ano, quando eu vim para a Alemanha, a gente morava lá em Obersending, tinha um metrô. Eu desci no metrô e a flecha dizia que o metrô é para o lado esquerdo. Eu falei, não, é para o lado direito. Eu sinto que é para o lado direito. Eu fui para lá onde é que eu senti e eu acabei num lugar sem saída. Volta e meia, quando eu chegava no metrô, eu falei para minha esposa, eu acho que é para lá. Ela falou, olha a seta, meu filho. Eu falei, mas está errado. Ela falou, olha, ela está há muito tempo lá já. Se tivesse errado, algum alemão tinha tirado já. Mas eu costumava ir conforme a minha impressão, conforme o meu sentimento. E eu aprendi uma coisa, irmão, quando nós não aprendemos a obedecer a palavra, nós muitas vezes acabamos no mato sem cachorro, nós acabamos num túnel escuro, nós acabamos não achando a direção da nossa vida, porque a gente se baseia muito nas emoções. E nós, da tribo de Santa Cruz, lá os tupiniquins, lá da Terra do Sul, maravilhoso, que dão um jeitinho e sempre conseguem dar uma maneira, consegue dar um nó em pingo d'água, isso só brasileiro consegue fazer. A gente está tão acostumado a levar vantagem, dar um jeitinho, que a gente dá um jeitinho na palavra. E a gente não muda, por quê? Porque achamos que não, porque é o meu marido, e se ele vem, eu não levo o desaforo para casa. Você não o levava, agora quem leva é o Senhor, porque ele levou todo o desaforo sobre si, todas as nossas maldades foram levadas na cruz. Ele levou tudo sobre si, e ele falou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele morreu por você quando você ainda era pecador. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades quando ainda estávamos ainda mortos no pecado. O Espírito Santo, ele opera. Quando começamos a andar, a Bíblia relata de que o Espírito é para todos, não só para alguns. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha para o teu irmão do lado, fala até por você, vê se pode. Até por você. Irmão, é toda a carne. Não tem um que está excluído. Não tem chance, nem a sogra, ninguém. É para todo mundo. É para todo mundo. E não é só para profetas ou pastores, mas para todos que creem. Deus não faz acepção de pessoa. Ele derrama sobre toda a carne. O Espírito Santo é para você, é para agora, é já e é aqui. Para isso você precisa crer, precisa querer, e precisa permitir que o Espírito Santo molde, que o Espírito Santo transforma. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra aqui algo interessante. Quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo, existem algumas condições. E ele compara, ele fala sobre a maldade, ou melhor dizendo, o pejorativo da embriaguez. E ele usa, ao contrário, sobre aquilo edificante que é do Espírito Santo. E ele mostra que o Espírito Santo, ele, contrário àquilo que nós estamos acostumados no mundo, o Espírito Santo, ele faz a obra nas nossas vidas e ele transforma. Na versão original grega do Novo Testamento, há um verbo no imperativo, forma de comando, na voz passiva. No grego, ele diz, alá pleuroste en pneumai. Literalmente, mas sejam repetidamente cheios do Espírito Santo.
esse Espírito Santo, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele habita em você. Quando você é batizado no Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Mas você, quando está agindo em Deus, existe uma porção que o Espírito Santo te concede cada vez que você, quando você busca. E ele explica aqui da seguinte maneira, olha, como? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Em primeiro lugar, louvor e adoração. Dando sempre graças a tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, a oração. E em terceiro lugar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a congregação. Nós precisamos, quando a palavra nos ensina, para que nós possamos estar permitindo ao Espírito Santo de inundar as nossas vidas, você precisa ter a tua alma inundada com a palavra e com louvor e adoração. E louvor e adoração não foi feito para ouvir, foi feito para cantar. Você precisa aprender, irmão. Mesmo que você não esteja a fim de namorar, precisa aprender a dar uma cantada, meu filho. Precisa aprender, na tradução cantada significa outra coisa, tá, irmão? Nós, quando andamos na presença de Deus, Deus ele tem um propósito, porque ele tem um plano, porque ele tem um chamado. E o Espírito Santo, quando ele começa a agir nas nossas vidas, ele opera gramaticalmente. E realmente nessa obra, ele gramaticalmente, embora seja gramaticalmente passivo, sejam cheios, a palavra grega tem um tempo presente que não pode ser expresso um por um em português. Portanto, algumas Bíblias traduzem de forma que um aspecto ativo também esteja presente, por exemplo, sejam cheios do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. E esse realmente estar cheio do Espírito mostra que o Espírito Santo é o agente. Mas estar cheio implica uma abertura consciente, disposição e devoção. Portanto, também uma espécie de passividade ativa. Portanto, não é um estado automático, mas algo que você busca e permite continuamente. Ou seja, enchei-vos do Espírito não é uma tradução literal, mas sim uma paráfrase. É um pleuroste en pneutomai. Ele enfatiza seu estilo de vida e atitude de coração devem estar constantemente abertos ao Espírito Santo. Enfatiza que seu estilo de vida e atitude de coração devem sempre estar constantemente abertos ao Espírito Santo. Para estar aberto ao Espírito Santo, você precisa estar compatível com a palavra de Deus. Porque Deus quer mudar, Deus quer fazer, Deus quer agir. Mas para isso eu preciso falar como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque o teu servo obedece, porque o servo está disposto e quer andar na palavra. Às vezes a gente não quer. E principalmente a gente veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para ganhar dinheiro, a gente veio nesse país porque está cansado de ficar matando cachorro a grito. Está cansado de ter que dar 2, 3, 4, 5 campanhas até poder pagar a primeira parcela. Tem mais boleto em casa do que cabelo na cabeça. Tanta coisa para pagar, e tanto irmão que te traz a tua vida. E de repente você está aqui, você volta para o Brasil e diz, me chamem de madame. Eu moro agora nas Europa, aleluia. E você chega lá e esnobando, e a gente não percebe. A gente perdeu a singeleza, nós perdemos a simplicidade, perdemos também o amor, perdemos a capacidade de pedir perdão, perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. E derramarei, diz o Senhor, sobre crianças, jovens e adultos, todos estão incluídos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus usa crianças, adolescentes, jovens e idosos. A próxima geração não é o futuro, é parte viva do mover de Deus de agora. Honre e ouça os mais novos. Deus fala também através deles. Semana passada veio um menininho de jardim de infância, 5 a 6 anos. Ele falou, pastor, você pode dar dois cartões da igreja para mim? Eu falei, por quê? Se ele tem 2 rapazes lá do jardim de infância, eles precisam de Jesus. Irmão, eu já estou agora há muitos anos no ministério, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso. Eu olhei para aquele rapaz e falei, Senhor, perdoa. Eu me distanciei demais do padrão de Deus. Que coisa linda. Eu falei, quer 3? Não, tem 2 que precisa, pastor. Eu falei 2. Ah, oh, irmão. Gente, esse evangelista vai ser do fogo, irmão.
Nós esquecemos. A Bíblia diz aqui que profetizarão, se tornará normal, sem exceção, profetizarão. O Espírito Santo nos capacita a ouvir a voz de Deus e comunicar sua vontade. Profetizar não é show, é relacionamento vivo com Deus. Deus quer falar através de você, esteja disposto a ouvir e a obedecer. Você ouviu tudo aquilo que estava escrito antes? Ele quer edificar, Ele quer ser construtivo, Ele quer restaurar, Ele quer louvar, Ele quer que você traga a palavra de Deus. Quando você era do mundo, você era imundo e usava a sua boca de maneira imunda para afrontar as pessoas. Agora que você é de Deus, você não está aqui para dar, eis que eu te digo, serva, ai de você, sua pecadora, se você não se arrepender. Não! Quando você diz, olha, diz que Deus tem um plano na tua vida, Ele quer edificar a tua vida, quer transformar a tua família, a palavra dEle quer te edificar. Nós fomos chamados para ser boca de Deus e não boca do capeta, irmão. Irmão, você é irmão. Cristo é nosso irmão. Você não é pai. Quem disciplina os filhos são pai, não é irmão. Você já tentou uma vez disciplinar o filho de uma mãe? Já tentou uma vez? Ela pode ser baixinha desse tamanho, você vai sair ralado, arrebentado, vai ter que ir para a operação. Porque você não foi chamado para educar o filho dos outros, mas você pode edificar, você pode trazer a palavra de Deus. E Deus tem palavra maravilhosa, Ele quer usar você. Mas para isso precisamos permitir que nós ouçamos o Espírito Santo de Deus e não o Espírito do pau oco, irmão do céu. Quantas vezes eu vejo tanta profetada na igreja do Senhor Jesus. Me entristece tanto quando eu vejo pessoas que não reverenciam a casa do Senhor, que não têm reverência quando usam a palavra de Deus, quando simplesmente estão magoados, machucados e usam a palavra de Deus para se vingarem. Quando Deus nos disse que devemos perdoar aqueles que nos afrontam. Vossos idosos terão sonhos, os idosos sonham. Os idosos não vão apenas dormir, não vão mais dormir, mas sim vão ter sonhos. Você não vai mais estar simplesmente sonecando, você vai acordar vivo com sonhos. No espírito, os mais velhos não estão no fim, estão sonhando novamente. Deus dá novamente visão para os velhos, Deus renova a visão em todas as fases da vida. Você nunca está velho demais para ser usado por Deus poderosamente. Eu lembro, muitos anos atrás, aqui uma mãe e a família dela estava para lá de Bagdá, não tinha nada de bom, está tudo arrebentado. Com o filho dele, faz 7 anos que ela não tinha contato com um dos filhos. Ela chegou e falou, pastor, eu estraguei tudo. Não tem nada que presta na minha vida. Ele falou, filha, Deus está fazendo tudo novo. Falei, pastor, já estou com mais de 50, pastor. Já passou a boa fase. Eu falei, para Deus não. Deus tem uma obra na tua vida. Então ela me explicou, todos os filhos estavam mal. A mãe, problema sério do ocultismo, ela antigamente, coisas terríveis que aconteceram e tal. Ela me contou a vida dela, falou, pastor, a minha vida não tem jeito. E eu pensei em mim, realmente, a Tita Cuja tem razão. Mas falei, não, Deus fala ao contrário, mesmo que eu pense que é assim. Mas Deus fala que Ele faz tudo novo, na tua vida também. Ela começou a vir na oração. Deus começou a transformar, um familiar atrás do outro. Hoje ela é a pastora do nosso projeto Criança Amada no Brasil. Todos os seus familiares se converteram. Foram ungidos a pastor já depois de aposentados. E Deus está fazendo uma obra linda na vida dela, porque para Deus não existe limite. Deus tem o poder de transformar. O Espírito Santo de Deus, Ele age independente da tua idade, do teu humor, do teu jeito de ser, do teu jeito de considerar. Porque o Espírito Santo te transforma. Você era braba, Ele te faz toda boazinha. Você tinha um pavio curto, agora você é cheio de paciência. Você não aguentava quando ninguém te afrontava. Agora você tem o amor de Deus, porque Cristo derramou. Ele derramou amor aos nossos corações através do Espírito Santo. Os jovens terão visões, não apenas ideias. Vossos jovens terão visões. Deus está levantando jovens com visão celestial, não apenas ideias humanas, mas propósitos eternos que impactam a Deus. Deus está usando os jovens para estarem realmente fazendo uma obra de Deus, não para estarem apenas nos sistemas operacionais. Irmão, Deus tem um propósito nas nossas vidas e nós muitas vezes esquecemos. Ele diz, servos e servas também são cheias, até sobre os servos e sobre as servas. Deus derrama seu Espírito independentemente da classe, posição ou formação. No reino todos podem ser cheios e usados. Você pode ser um canal mesmo sem título. O Espírito Santo capacita você. O Espírito Santo não precisa de uma pessoa capacitada.
E sim, ele capacita uma pessoa chamada que se dispõe e está disposta a se humilhar. Eu lembro dessa irmã, um dia ela recebeu uma profecia e alguém disse que ela não era dessa igreja, que ela tinha que mudar para a igreja desse profeta. E ela saiu. Depois de 3 meses ela percebeu que estava errada, ela voltou. Ela chegou e pediu perdão. Eu falei, filha, esquece, fica lá. Era tanto trabalho de libertação, até hoje ela lembra. Falou, pastor, o senhor foi muito duro quando eu voltei. Às vezes nós não queremos nos humilhar, porque os servos de Deus, eles são muito complicados. Mas quando nós nos humilhamos, Deus nos honra. Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, quando José se dispôs a seguir a Jeová, nenhuma obra de Faraó, nenhum demônio da esposa de Potifar, nenhum cativeiro que fosse da senzala, nenhuma cadeia pôde segurar ele, porque ele sabia que Deus tinha um propósito, ele tinha um sonho. Deus capacita para realizar o sonho, se nós andarmos no padrão da palavra. Muitas vezes nos distanciamos porque as dores são muito grandes, porque as desavenças, os desafios e as tristezas que o mundo nos traz são muito doloridos. Nosso coração está sangrando e queremos nós mesmos estancar a hemorragia, nos vingando, levantando a voz, discutindo e brigando, e não percebemos que estamos abrindo mais as feridas. Mas quando entregamos ao Senhor Jesus, Ele vem com seu Espírito maravilhoso, Ele cura, Ele restitui, Ele sara as nossas feridas e de repente começamos a ter paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento, que Ele tem preparado também para a sua vida. E o Espírito é derramado. Ele é derramado e não dado em gotas. Ele é derramado. O Espírito Santo não tem uma porção ecológica, não tem uma porção pequena, não tem uma porção que você consegue no boticário. É cheio. Deus, Ele faz a obra. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos, Deus não dá por gotas, mas em abundância. O Pentecostes é uma chuva do céu e não um orvalho tímido. Quando Deus derramou do seu Espírito, todos foram cheios. Foi uma coisa tremenda. E de repente eles começaram a ver, essas pessoas têm algo diferente, porque elas falam diferente. De repente tem um gozo, tem uma alegria no seu coração. De repente o seu marido que xingou você, você dá um abraço, fala, Deus, obrigado por esse marido. De repente a esposa que a semana toda não fez nada, só resmungou, você cai do joelho e pede perdão por você ter perdido a paciência. De repente o trabalho, você chega para o chefe e pede perdão, olha, eu fiz tantas vezes, eu tive atestado médico, quando na verdade eu não estava doente. De repente Deus começa a lapidar o seu coração, você começa a andar na presença de Deus. Abra espaço e expectativa a mais do Espírito Santo para você do que você sequer possa imaginar, do que você tenha sonhado. Tem muito mais do Espírito Santo para você do que sequer você tem condição de mentalmente, na tua mente, de adicionar isso. Deus tem preparado para você. O tempo do Espírito. Já eu disse naqueles dias. E Pedro em Atos 2 declarou, agora está se cumprindo. Vivemos a época do Espírito. O tempo é hoje. O tempo da colheita, tempo de mover. Viva como instrumento, não como espectador. Viva como uma pessoa atuante e não uma pessoa que apenas recebe. Seja uma pessoa que trabalha com amor e trabalha com alegria. E peça para Deus te dar alegria no trabalho. Quando você sonha a vida ideal para você, o que é? É você trabalhando na obra? Ou você deitado na ilha do governador? No sol, uma palmeira? Vem um muchacho com um coco maravilhoso, com água de coco para você. E você não quer nem levantar a mão para pegar, você põe do lado. Aí o Senhor diz, me glorifica, se diz, para levantar a mão agora não dá, eu estou aqui recebendo o sol, obrigado, Senhor. É assim que eu imagino uma vida ideal? Nós fomos chamados para fazer diferença. Você foi chamado para ser perigoso ao inferno. Você foi chamado para impor as mãos às pessoas serem curadas. Você foi chamado para que no departamento onde Deus te colocou, as pessoas ouçam o Evangelho. Mas quando não temos a capacitação do Espírito Santo, nós não temos essa coragem. O Espírito é o rio que nos dá vida. De Joel a Ezequiel 47 e João 7,30, do Espírito é como água viva, que flui com poder de cura e de vida. Você não precisa de mais força, você precisa estar mais perto do rio do Espírito.
Você não precisa ter mais conhecimento, você precisa ter mais do Espírito Santo de Deus. Você não precisa ter mais coragem, você precisa ter mais vivacidade na palavra para conhecer o Espírito Santo de Deus. Você não precisa ter mais dinheiro, você tem tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é a nossa herança. Pentecostes não é apenas uma data de calendário, é um estilo de vida no Espírito. Deus quer te encher hoje, levantar a sua voz, renovar seus sonhos, dar-lhe visão e fazer sinais através de você. Eu lembro, muitos anos atrás, chegou uma irmã aqui e ela tinha um filho que tinha asma muito forte. E ela fazia questão de conseguir alugar um apartamento perto no hospital que tinha pronto-socorro 24 horas. Porque quando o filho dela tinha ataque de asma, era muito forte. Ela tinha sempre medo que ele ia morrer. E um dia nós tínhamos uma campanha, a pastora falou para ela, olha, vamos fazer uma campanha. Vamos orar juntos e Deus, depois desses dias de campanha, vai curar o teu filho. E foi uma coisa incrível. Foi uma coisa incrível. Deus curou de maneira tremenda esse menino. Foi completamente curado. E me emociona hoje quando eu lembro. E Deus fez uma obra linda, uma obra linda. Ela falou, eu nunca imaginei que Deus pudesse curar. Mas nós, quando não somos cheios do Espírito, nós esquecemos das obras de Deus. Eu encontrei uma irmã, ela começou conosco aqui em 93, uma das primeiras membros. E eu lembro, ela se afastou, quando eu falei com ela, ela falou, por que você se afastou? Eu lembro da igreja, foi aquela uma irmã que me afrontou, por isso eu saí. Eu falei, você lembra que Deus curou a tua filha de câncer na coluna? Ela falou, é mesmo, eu tinha esquecido. A menina tinha um câncer muito agressivo, e Deus fez uma cura. A primeira cura que eu experimentei viva de câncer maligno foi dessa menina. Eu converso com ela, ela tinha esquecido que Deus tinha curado a filha dela, mas lembrou que a irmã tinha magoado ela. Sabe, nós que depois, na queda, nós temos, nesse mundo caído, a nossa memória, ela é infectada pelo demônio. Isso significa que você não lembra aquilo de bom que te fizeram. A tua mãe fez uma obra maravilhosa na tua vida, fez tudo, sacrificou tudo. Mas quando você tinha 17 anos, quando você voltou daquela festa meio esquisita, tal e tal, a tua mãe fez não sei o quê, te deu, sei lá, mandou um voador, uma havaiana que estava no Brasil, mandou alguma coisa. E você lembra só daquilo, só lembra que a mãe me deu um tablete. Você não lembra que a mãe cuidou de você, que a mãe renunciou a tudo que tinha, que a mãe trabalhou dia e noite para sustentar você. Não lembra de um dia pedir perdão para a tua mãe, não lembra de um dia dizer um obrigado, mas lembra que a mãe te deu uma chinelada. Ah, irmão, a nossa memória endemoniada do capeta só lembra das feridas, não lembra das bênçãos. Só lembra das afrontas, não lembra dos alívios. Só lembra da enfermidade, não lembra da cura. Só lembra do mundo, mas não lembra de Deus. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o nosso foco muda. Não é mais a dor, é assim, é o louvor. Não é a nossa vida, é a vida da glória. Não é mais o que eu quero fazer, mas o que o Senhor falou. Não é mais o que eu sinto, e sim o que a palavra diz. Eu tenho controle no poder de Deus e a minha língua é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou uma edificação para todas as pessoas que estão em minha volta. Quando começamos a andar com o Senhor, quando Deus opera nas nossas vidas. Talvez hoje você está assistindo e tem muita coisa que deu errado na sua vida. Mas Deus tem o poder de transformar, de curar, de fazer a obra. Ele tem o poder. Vamos ficar em pé. Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. E muitas vezes nós esquecemos. Eu gostaria de fazer uma oração com você. E se você já aceitou o Senhor Jesus, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, a Bíblia fala em Romanos 10, no versículo 9, que se nós crermos de coração que Jesus é o Filho de Deus, confessarmos com a nossa boca que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Então, talvez hoje você queira fazer isso comigo. Você que está do lado aqui, talvez possa dar uma de estar ajudando, talvez o médico, ou a parteira, ou parteiro, em voz alta, ore comigo, diga assim: querido Pai que está no céu, através de Jesus Cristo, eu chego na tua presença. Te peço perdão de todos os meus pecados. Te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor, derrama hoje o teu Espírito sobre mim. Reacende a chama, Senhor,
Restaura a minha visão. Purifica meu coração, Senhor. Usa-me com poder, mas com amor e com ousadia. Que a minha vida seja cheia do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode dar uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Amazing Grace. Tinha um capitão do navio que carregava escravos. E ele, quando se converteu, ele falou: eu fiz maldade demais. Eu fiz muito mal a pessoas. Nosso navio transportava escravos. Eu fiz muito mal a esses homens. Eu não sou digno de ser salvo. Até que o homem de Deus, moço, explicou para ele o que é graça. Ele compôs esse poema que mais tarde foi entoado em uma canção, Amazing Grace. Maravilhosa graça que me salvou. Eu que era um verme, eu que era cego, hoje eu enxergo, porque o amor de Deus me salvou. Todo dia nós lembramos que um dia andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. E Deus, Ele, no seu amor, derramou seu Santo Espírito, deu seu Filho por nós. Ele disse para nós: eis que eu faço novas todas as coisas. Você não precisa mais andar no padrão do mundo, não precisa mais ter essa raiva, não precisa mais ter esse jeito. Mas para isso você precisa permitir o Espírito Santo moldar a sua vida. Nós temos a semana de Pentecostes na nossa frente. Eu gostaria de incentivar você a realmente entrar nesse turbo do Espírito Santo essa semana. Eu lembro ano passado, tinha uma pessoa, ela tinha problemas meus. Ela falou: pastor, como é que eu faço? Eu falei: faça uma vez se encher da palavra de Deus. E veio todo dia aqui na oração da manhã, e à noite estava uma hora antes no culto da Pentecostes, e Deus transformou a vida completamente. Ele era um cara muito murrinha, mal-humorado, gritava com a esposa. Mais tarde ela falou: pastor, que milagre foi esse que vocês fizeram em Pentecostes? Esse era o marido com quem eu casei antigamente. Ele voltou novamente. Deus pode, Deus quer. Eu hoje gostaria de orar por você, para Deus transformar você, para Deus estar operando. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero proclamar um tempo novo, Senhor, na vida da Tua igreja, Pai. Senhor, Deus, esse tempo novo, Pai, que nós precisamos da Tua força, Senhor, porque nós não conseguimos, Senhor. Senhor, nós tantas vezes desanimamos, desapontamos, Senhor. Uma vez não deu certo e nos afastamos e estamos indo na nossa própria dosagem, na nossa própria medicação. Não olhemos mais a palavra, não nos deixamos orientar, Senhor. E estamos de mal a pior, esquecemos, Pai, que Tu és o Deus que ama, que a Ti foi dado todo o poder, que Tu és Deus todo-poderoso, Pai. Oh, aleluia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem Tu direcionando os Teus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor Jesus, batiza com Teu Santo Espírito, Senhor. Vem Tu direcionando, Pai, a vida dos Teus filhos. Senhor, eles precisam mais de Ti, Pai. Perdoa, Pai, quando nos afastamos. Perdoa quando buscamos no mundo, quando buscamos, Senhor Deus, na moda, quando buscamos nas compras, quando buscamos, Senhor Deus, nas coisas desse mundo. Queremos ser pessoas vistas, Pai. Queremos festas, queremos, Senhor Deus. Não, Pai, Tu tens coisas maravilhosas, Tu tens coisas novas para nós. Vem, Espírito Santo de Deus, Senhor, vem direcionando, Pai, em nome de Jesus. Eu proclamo um tempo novo, Pai, um tempo na Tua presença, Pai. Alabassoriana, vem, Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Todo demônio de engano, todo demônio de mentira, Pai, todo espírito, Senhor Deus, de enfermidade, Pai, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, eu proclamo um tempo novo, Pai, um tempo da Tua presença, um tempo do alívio de dor, um tempo, Senhor Deus. Ó, vem, Espírito Santo, aleluia, Pai.
Aleluia. Aleluia. Quando o louvor estiver entoando, levante a sua voz. Senhor, eu peço que sejas batido com o teu Santo Espírito, Pai, quando os teus servos estiverem cantando, Pai. Senhor Jesus, batiza tu, Senhor. Vem tu dando novas línguas, vem tu dando novos idiomas. Vem tu, Senhor Deus, transformando, Pai. Faz a tua obra, Pai, Senhor, proclamamos a tua bênção. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.